O número de greves no país atingiu em 2012 o maior desde 97. Foram 873 no total. Os dados são do DIEESE. Agora em Santa Catarina temos a greve suspensa dos agentes penitenciários e a greve dos servidores da cultura no estado. Recentemente, funcionários da CONCAP, aqui em Florianópolis, servidores da UFSC, Correios e diversos funcionários nas prefeituras catarinenses cruzaram os braços. Por que tantas paralisações? Qual é o limite para o direito de greve e a prestação dos serviços considerados essenciais? Por que sindicatos descumprem decisões judiciais? É o que vamos tratar a partir de agora em Conversas Cruzadas desta noite. Você pode participar do programa mandando a sua pergunta, a sua opinião pelas redes sociais. Aí o endereço na tela para você acompanhar e interagir aqui conosco. O Twitter e também o Facebook. Conversas Cruzadas hoje está na companhia do advogado trabalhista Murilo Gouveia dos Reis, também aqui conosco, magistrado do trabalho, juiz do trabalho Alessandro da Silva. O programa recebe também a advogada trabalhista que defendeu e defende ainda sindicatos no estado de Santa Catarina, movimento sindical, Rosângela de Souza, e recebemos ainda o advogado trabalhista Fábio Luiz Bonifácio. Obrigado pela atenção, pela presença de todos hoje aqui conosco no Conversas Cruzadas, que tem um oferecimento de Senge em defesa do profissional da engenharia sempre. Residencial Sanjean, o começo da sua nova história, o empreendimento RDO, Sebrae Soluções para a sua empresa acontecer. Quevedo Ótica, 25 anos de tradição em Santa Catarina. A Ibagi chegou no Cubrasol e em Palhoça. Ibagi, sempre o lugar certo. Pensou móveis, pensou Queires. A número 1. Bom, eu vou começar com o senhor. Tem algo de errado quando em 2012, que é o último dado recente, né, dado finalizado pelo DIEESE, nós tivemos o maior número de greves no país desde 97, com 873 movimentos paredistas. Tem algo de errado? Boa noite. Boa noite, colegas da bancada. O Brasil ficou muito tempo sem os trabalhadores sem direito à greve, né? Passamos por ditaduras, sem direito na Constituição. Em 88 esse direito foi elencado para os trabalhadores. Para chegar a esse ponto, algum problema teve antes, né? Para chegar numa greve, algum problema teve na negociação anterior. Alguém está descumprindo algo do contrato. Descumprindo ou insatisfeito? As duas partes. Trabalhadores entram em greve, deflagram greve, a categoria, para ver alguns aumentos salarial, questões de meio ambiente de trabalho, né, questões de saúde do próprio trabalhador. Se bate muito na tecla de índice de aumento salarial. Determinada categoria quer tanto de índice de aumento, muitas vezes eles têm uma pauta extensa de reivindicações. Muitas vezes é feito um acordo anteriormente, né, e esse acordo às vezes não é cumprido, entra sem greve. Né. Nós temos muitas dessas greves feitas pelo setor público, e onde não há cumprimento do Estado. O Estado precisa fazer também cumprir aquilo que foi acordado. Isso não resta na parte no setor privado, o número de greves ele é mais reduzido, no meu ver, porque o trabalhador ele pode ficar um pouco mais engessado nesse sentido. Porque não tem estabilidade, né? Não tem estabilidade, mas então nós vemos mais em transporte público, que é uma concessão, os bancos, grandes empresas, né, como automotivas. Então, nesses setores existe um número maior de greve. Muito bem. Bom, doutor Murilo, o que nós temos aí? Temos uma situação que se repete a todo ano. Onde é que está o problema?
Boa noite. Boa noite, doutor Renato, Fábio, Rosângela, Alessandro, doutor Alessandro. Boa noite, telespectador. Muito obrigado pelo convite, Renato. Não quero ser repetitivo, mas sou obrigado a pisar no mesma pedra nesse caminho, né? Que é o problema da cultura do Brasil, né? Não é nossa aqui, no Brasil inteiro tem essa cultura da não negociação, né? A negociação, ela no Brasil, por vezes está em matérias optativas no curso de administração. No curso de Direito eu não conheço nenhum curso de Direito no Brasil, eu conheço alguns, que trate a negociação como matéria acadêmica, como um processo, a pessoa vai se esforçar para chegar a algum lugar. A gente não tem isso. Nós temos uma lei de greve, temos jurisprudência de greve. Hoje eu estava fazendo uma pesquisa, Renato, a gente tem greve aqui nos agentes penitenciários, o governo DF está pedindo os metroviários parar a greve. Nós temos aqui greve de professores de Urubici, em Gaspar, grevistas de secretarias estaduais, enfim. Costureiras que cruzaram os braços em Blumenau. A Companhia de Energia Elétrica do Rio Grande do Sul. Então, assim, tem uma coisa de errado, né? Quase 900 greves em 12 meses, tem uma coisa errada. Isso nem na época que eu negociava inflação de 1.800% de inflação ao ano, né? Que vivia essa época, né? Que as greves eram muito mais naturais e muito mais emergentes, muito mais frequentes, nem aquela época tinha tanta greve. Eu acho, né? Não tenho total certeza ainda, é o tema de estudo que estou fazendo agora, mas é isso, é a falta de cultura da negociação. Existe uma falta, as pessoas não querem negociar, né? E aí não é esperar da base e não é criar um momento belicoso, né? Não é levar o judiciário. O judiciário já acho que seria a última instância, né? E a própria lei de greve, que é usada privado e público, né? Ela fala em mecanismos que ninguém nem toca. Os advogados estão cansados de ler a lei e não percebem que fala aqui em arbitragem, em outros meios. As pessoas não por que não percebem isso? Porque o interesse não é a negociação. É simples. Mas por que não? Porque não é cultural. Porque não é a cultural. Questão é cultural. Renato, na maioria das universidades americanas, especialmente Harvard Law School, a Universidade de Direito de Harvard, tem uma matéria chamada negotiation, que o catedrático, o professor Yuri, o professor Fischer, que trabalham com isso no mundo inteiro. Em vários temas, não só em greve, né? Estabelecendo, equalizando o emocional, separando posição de interesse. Todos temos as nossas posições e nossos interesses. A posição de o Renato estar aqui hoje tem um interesse por trás. E o doutor Fábio, o Alessandro, sim. Todo mundo tem. À medida que você afasta a posição e descubra o real interesse das pessoas, equilíbrio emocional, e faça um brainstorm das opiniões e possibilidades, há uma grande chance de chegar a um consenso. E aí as pessoas vão dizer, mas isso é muito teoria, Murilo. Não, eu uso isso há 22 anos da minha vida, é o que eu trabalho e dá certo. Então, não venha me dizer que isso não funciona. Funciona desde que feita com técnica e feita com vontade. Lógico. Vontade de resolver o problema, né? Lógico. Bom, muito bem. Bom, o senhor, que já milita, né, na Justiça do Trabalho há muito tempo, percebe que o problema é isso que nós estamos falando aqui e algo a mais também, ou não? Boa noite. Boa noite, Renato. Boa noite aos colegas da mesa. Boa noite a todos os telespectadores. Renato, a greve é, antes de tudo, um fato social. Antes que o direito se ocupe da greve, a greve já surgia como uma manifestação espontânea dos trabalhadores. Depois é que o direito passou a se ocupar dela, regulamentou, e até chegar nesse estágio em que nós estamos hoje, que a greve é um direito reconhecido pela Constituição. A greve é um instrumento fundamental para buscar um equilíbrio na negociação entre empregadores e trabalhadores. Sem os países ou os estados que não garantem o direito de greve, eles permitem uma superexploração da força de trabalho desses países. Então, é uma demonstração de civilização um país prever e garantir o livre exercício do direito de greve. Então, a história demonstra que grandes conquistas civilizacionais, como no campo social e também no campo político, como o sufrágio universal, o direito de voto das pessoas, foi alcançado por meio de greves. Grandes mobilizações de trabalhadores que levaram os países mais evoluídos
É um dos instrumentos que levou esses países mais evoluídos a alcançar esse patamar civilizatório. Então, a existência de um grande número de greves não necessariamente é um sintoma de distúrbio social, de desordem, de balbúrdia. Ela pode ser, no meu ponto de vista, uma demonstração de que as forças sociais e o conflito social está aparecendo alguma coisa que até pouco tempo atrás podia estar sufocado, né? Especialmente no nosso caso, na história brasileira, em que o direito de greve praticamente não existia até 1988, ou existia apenas como uma forma retórica prevista na lei, mas que não era garantida na prática. Então, a partir de 1988, em que esse direito passou a ser reconhecido, e com essa cultura democrática que nós temos hoje de 25 anos, a gente percebe que essas forças sociais começam a aparecer e começam a se manifestar. E, no meu ponto de vista, isso pode nos levar a uma melhoria das nossas relações sociais, por meio dos ganhos civilizatórios que esse instrumento da greve pode nos proporcionar no médio e no longo prazo. Tá, daqui a pouco, de uma forma genérica, claro que a gente não vai ter condições de analisar essas 873, algumas mais recentes, enfim. O que é uma greve abusiva, o que não é uma greve abusiva? E tem a questão também do serviço essencial e das decisões da Justiça. A Justiça decide, né, que a greve é ilegal, determina que 30% da força de trabalho esteja atuando, enfim, não acontece absolutamente nada. Daqui a pouco eu queria saber a opinião dos senhores. Bom, a senhora que trabalhou e trabalha no movimento sindical há muito tempo, como é que a senhora interpreta, né, esse dado de que nós vivemos aí um momento de muita greve? Boa noite. Boa noite. Boa noite. O que eu posso garantir, a minha experiência como advogada do lado da classe trabalhadora, é de que os trabalhadores querem negociar. Não há nenhum interesse em fazer greve pela greve. Por quê? Qual é o objetivo de um sindicato? É melhorar a qualidade de vida de seus filiados. E melhora a qualidade de vida como? Com melhores salários, melhores condições de trabalho, fazendo respeitar a legislação trabalhista. Então, a greve pela greve não tem o menor sentido. Então, isso é uma falácia, né, dizer que trabalhador gosta de fazer greve. Trabalhador não gosta de fazer greve. Direção de sindicato não gosta de fazer greve. É muito cansativo, é muito desgastante e é um risco imenso entrar numa greve. Então, a primeira coisa que a gente faz é abrir a negociação. Nós temos uma database, certas categorias, a CLT todos têm, e alguns servidores públicos, certas categorias não têm. Por exemplo, servidores públicos federais estão lutando pela database que eles não têm, mas a maioria dos servidores públicos municipais tem, grande parte, e hoje, pela primeira vez na história, os servidores públicos estaduais têm database, por lei, que é 1º de janeiro. Então, antes de 1º de janeiro, o Sintesp, né, que dirige agora a greve dos agentes prisionais, ele entregou uma pauta de reivindicações para o governo estadual. Quer dizer, em tese entregou. Quer dizer, na prática deveria acontecer em dezembro, já uma série de reuniões, né? Isso mesmo. Envolvendo o Estado, os sindicatos, e o governador, uma agenda positiva, né? E o governador se recusou a receber o sindicato. Tá? Ele não quis negociar e o Sintesp, mesmo sabendo que não cabia judicialmente entrar com uma ação na Justiça Estadual pedindo o cumprimento da database e que fosse pago as perdas salariais, que era isso que eles estavam reivindicando, as perdas salariais, é claro que o tribunal deu uma decisão que não tinha poder para isso, porque o tribunal realmente não pode dar reajuste salarial. O tribunal, a Justiça Comum, porque isso é de competência absoluta do Poder Executivo. Sim, sim. E a decisão foi essa e o processo foi arquivado. Com o arquivamento do processo, continuamos pedindo a negociação com o governo, e o governo se recusou a negociar. E agora nós estamos em abril, é que aconteceram, em março, as greves aconteceram, e o Estado o tempo todo dizendo, o governador do Estado, não negociamos com o sindicato. Marcava a reunião, o sindicato se fazia presente na mesa de negociação, o administrador se retirava da mesa e dizia, com o sindicato nós não negociamos. O que é isso? Nós temos lei nesse país. Então, ao que parece, nós já temos aí tem dados, pelo menos um ponto convergente, né, que é a falta de diálogo, a falta de negociação. Esse é um ponto convergente importante aqui na abertura do programa. Isso
problema de cultura de negociação. Não é a cultura de querer fazer greve. não existe essa cultura. Se o Estado não quer negociar com os servidores, agora, isso é um problema na negociação. Pois é, tá. Agora, imagino que seja a minoria mesmo, mas tem sindicatos e sindicatos. E muitas vezes pode acontecer o caso de um sindicato que não representa o interesse daquela categoria. Aí não tem greve. Não tem greve. Quando a categoria não quer, não tem como o sindicato fazer uma greve sem a decisão da ampla maioria da categoria. Não existe isso, não tem como. É ao contrário. No Brasil acontece o inverso, porque os sindicatos eles são sustentados pelo imposto sindical. Então é verdade, tem muito sindicato que não representa a categoria. Aí a categoria quer greve e não tem greve. Ele vai lá e negocia os direitos dos trabalhadores. Isso existe. Agora, um sindicato querer fazer greve contra a categoria, decisão e à vontade, não tem como. O que a gente tem visto aí no setor público, em especial, é que o aumento ele acontece na base da força política, né? na base de representação política, ou quando a sociedade vira refém. No caso do ônibus, que tem o poder de parar a cidade, nós temos aí a questão dos agentes penitenciários, que se não houvesse a suspensão da greve, com um acordo com o Estado estaria em chamas agora, não resta a menor dúvida. Eu, pelo menos, tenho convicção disso, que o Estado estaria em chamas nesse momento. Aí é aquilo que você tem para jogar, né, doutor Murilo? Por exemplo, nós temos a greve dos servidores da Fundação Catarinense de Cultura. Infelizmente, uma área em que a sociedade não sente falta. Quer dizer, não sente na pele, não muda o dia a dia da cidade. Quer dizer, se deixa de ter uma oficina de artes no SIC, deveria ter um impacto importante, mas não tem. Quer dizer, o poder de barganha, quer dizer, se as bibliotecárias, que têm um trabalho essencial, valoroso, se elas deixam de trabalhar, não muda nada do ponto de vista de pressão, de mobilização e tal. Agora, polícia... Nem os professores. Ficaram 3 meses em greve e ninguém se revoltou. Não, mas é a questão de parar a cidade, né? De botar fogo e tal. Essa a questão, né? Não deveria ser assim. A questão dos professores não, claro. Mas, na cultura também, também. Sim, e é uma questão que é um item que, por exemplo, lá nas atividades essenciais trazidas pela lei de greve, não consta. Claro. Educação. Educação é essencial nesse país. Tá, então é o seguinte, eu quero propor o seguinte debate, já avancei um pouquinho aqui no primeiro bloco, essa questão aí do serviço essencial e do descumprimento de medidas judiciais. A Justiça diz que a greve é legal e continua a greve. Nós vamos para o intervalo, até já. Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com. Um dado interessante aqui, ó. Em 2012, nós tivemos o maior volume de greve no país. Desde 97 foram 873. E aqui em Santa Catarina, a greve em diversos municípios, municipários em greve. E temos aí a greve suspensa, não se sabe até quando, aí por uma semana e tal. Dos agentes penitenciários, tem greve aí na Fundação Catarinense de Cultura. E, doutor Murilo, nós temos aí decisões judiciais. Semana passada, a Justiça Estadual decidiu que a greve dos agentes penitenciários era ilegal e determinou 30% da força de trabalho. Não mudou absolutamente nada, o sindicato não cumpriu, não voltou a trabalhar e tal. Por que isso acontece, hein? Olha, Renato, eu acho que um pouco de cultura, né? As pessoas nesse movimento sindical, tanto de um lado quanto do outro, elas acabam, por vezes, se apaixonando pelo tema. Se desconectam com a técnica e se conectam com a paixão pelo assunto. A emoção atrapalha um pouco o raciocínio diversas vezes. E, às vezes, eu acho que não contribui para chegar em algum denominador. O que é essencial está previsto na lei, né? A Lei 7783, que é uma lei antiga, a Lei de 89, e fala ali no artigo 14 que a abusividade se dá quando se desrespeita essa lei. E o serviço essencial está previsto o que é o serviço essencial? No artigo 11, parágrafo único. Então não é só aqueles elencados, né? Não são números clausos. Diz aquele que fala que pode
são necessidades inadiáveis da comunidade, aquelas que não atendidas coloquem em perigo iminente a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população. Bom, isso aí é claro, então, a questão do agente... escrito. Aí É letra da se lei. enquadra perfeitamente Letra da da questão lei, dos letra da lei. agentes, né? Bom, muito bem. Se não tomar o cuidado devido para ser feita a negociação, e aí eu não estou envolvido nessa negociação, não consigo adjetivar ou criticar. Mas, quanto a fatos, não argumentos, não chegou a um consenso. E chegar ao consenso é um processo que não se deixa para cima da hora. E são forças políticas, são envolvimento técnico para que isso aconteça. Não houve a negociação total. Alguém não sentou na mesa e faltou força para que se sentasse na mesa. Quanto a fatos, não argumentos. Isso ocasionou uma entrada de processo, e aí é o que a lei fala, é a profissão, enfim, não tem outro caminho. E o tribunal, por sua vez, também entendeu que era ilegal pelos argumentos colocados no processo, né? Porque a falta do agente, nesse caso específico, me parece realmente que é um perigo, né? Claro. Então, assim, andaram bem quando voltaram ao trabalho, mas, repito, eu acho que... E essa questão do 30%, do 40%, do 50%, isso é uma jurisprudência. Isso não mas o que me chama a atenção é o seguinte, eles voltaram ao trabalho no sábado. Renato, nós já discutimos aqui... A decisão foi no meio da semana. A greve, por exemplo, do motorista de ônibus, que mandava voltar, não voltou. Né? A greve do petroleiro... Frota mínima também não acontece. Desculpa, mas me parece que chegou a esse ponto, se chegou, e eu não sou favorável que chegue a esse ponto. Né? Eu sou de uma linha... Negociação. Sempre. E o Renato, e tem negociação que eu participo, que levam 8, 9 meses. Não se resolve 30 dias. Mas aqui só se negocia na crise, né? No auge da crise. Não, por quê? Porque senão não tem um processo, uma cultura, uma preparação diária, anual. E não 30 dias antes da database. Desculpa, aí realmente é porque você está cometendo um equívoco, salvo o melhor juízo, técnico. Você não vai se resolver em 30 dias. Porque senão senta um, senta outro, enfim. Já vivenciei isso em vários momentos, tão difícil quanto esse do Estado, né? Ou até mais difícil do que esse. Telecomunicação é um problema. É um problema que o dono não está no Brasil. Sim. Eu já participei no Paraná de negociação. Enfim, chegamos a consensos. Porque ali conseguimos achar uma maneira das pessoas sentarem para negociar. Bom, mas se passou esse momento da negociação e não houve por N situações, N motivos, sem querer culpar ninguém, aí legalizou. Se legalizou, e aí contra a decisão tem o recurso ou se cumpre. Contra a decisão judicial, ou tem os recursos cabíveis, ou se cumpre. Mas não está se cumprindo. Se não se cumprir, então vai pagar a multa, vai ter processo judicial. Mas daí entra o seguinte, bom, na hora de a qualquer chegar momento, a negociação, Renato, então vamos tirar a multa aqui e tal, vamos descontar os dias parados. Renato, a qualquer momento, se nessa seara, né, de negociação coletiva, a qualquer momento, se reabre negociação. De novo, vou só repetir algumas frases que eu acho importante frisar bem, para que todo mundo raciocine e acompanhe meu raciocínio. Tira a emoção. Tira a emoção. Se tem alguém emocionado, tira da mesa, porque não vai ajudar em nada. Por favor. Isso não contribui na maioria das vezes. 99% das vezes não contribui. É um bom show, mas não vai ter aplauso, porque não vai resolver nada. Primeiro passo. Segundo passo, tem que se colocar à mesa pessoas que realmente possam tomar decisão. E às vezes, no caso concreto, não deve ser o governador, com toda certeza. Entendeu? Talvez seja parlamentares, talvez seja direções, seja o pessoal do planejamento, 1000 pessoas. Secretário da Fazenda. Não sei quem, mas sinceramente não é o governo. Então, a falta da pessoa chegar a sentar, acho que isso não é impeditivo. Repito, não estou lá envolvido, é fácil criticar de fora, né? Mas, enfim, então eu acho, de novo, vou repetir aqui incansavelmente, enquanto o brasileiro, e aí não é o Estado de Santa Catarina, não tiver esse método, entendeu? E assim, entendo as paixões e as dissertações sobre o assunto, mas não concordo que a greve é uma saída boa. Eu não concordo com a greve é uma saída boa. Eu não concordo que isso é uma evolução do trabalhador brasileiro. Eu não concordo. A evolução é fazer com que as pessoas sentem, negociem e cheguem a consensos. Bom para as duas partes. E isso é evolução. E como fazer isso? Como colocar as pessoas sentadas para negociar? Eu acho que esta é a questão. Tem várias formas de fazer. Eu faço isso há 22 anos e faço. E nunca entrei numa greve que as poucas que acabaram, que às vezes é inevitável, não entrei que não tivesse uma saída boa para todo mundo. E sem prejuízo de ninguém. Sem abonar o dia parado. Porque assim, na área do privado, os dias não são abonados, geralmente. Eles são compensados. Sim. Então, formas tem. Porque a pessoa às vezes não é da área, olha de fora, olha uma notícia e vê ela segmentada, né?
Mas o método existe, a forma existe, entendeu? E que dá certo. Desculpa, mas conta fatos não argumentos. E eu não concordo que a greve, com todo respeito, que a greve seja uma evolução. A evolução é as pessoas sentarem para negociar e consensarem. E chegar a consenso bom para todo mundo e bom para ti, bom para mim, então para a sociedade. Então aqui nós já temos uma divergência, né? Se falou há pouco que a greve é um método para se evoluir. Um método civilizatório, né, para se evoluir. Já o doutor Murilo acredita que não, que a evolução se dá pela negociação. E agora? É uma questão que a gente tem que analisar os fatos históricos para a gente procurar entender exatamente em que patamar nós estamos hoje. A história demonstra que, enquanto as greves não foram utilizadas nessa negociação por melhores condições de vida, havia uma superexploração do trabalho. Isso é fato. Lá na Revolução Industrial era assim que funcionava. Havia trabalho de crianças por 17, 18 horas, crianças de 6, 7 anos. Havia trabalho de mulheres em locais insalubres, jornadas exaustivas e assim por diante. Somente quando os movimentos operários se organizaram, começaram a atuar nas primeiras greves, a pressionar os governos, os estados, é que surgiram as primeiras leis que limitaram a jornada de trabalho, que estabeleceram regras sanitárias e assim por diante. Evidentemente que quando a gente alcançar um patamar civilizatório ideal, talvez não seja o caso de destacarmos a greve como esse instrumento de melhoria das condições de vida das pessoas. Mas a gente está longe disso ainda, me parece, no Brasil. No Brasil a gente está caminhando e há pouco tempo atrás o direito de greve sequer existia no país. A gente dizer que a greve tem que ser restringida ou limitada ou praticamente extinta no Brasil é a gente retirar esse instrumento que já se demonstrou historicamente ser o mais eficaz na melhoria das condições de vida dos trabalhadores. Eu acho que talvez seja uma forma de evolução da própria negociação. Na Constituição de 37, a greve era um movimento antissocial. Né? Não havia, e na de 67 havia a permissão para greve, mas a Lei de Segurança Nacional restringia qualquer movimentação. Né? Então, para chegar nessa questão da negociação, doutor Murilo, acho que a greve ela tem que ir ajudando. Ela tem que, também não acho que é uma solução final. Não, só a greve. Ninguém defende isso. Por isso mas a greve existe porque a negociação falhou antes. Claro. O Renato também destacou que as decisões judiciais que determinam que se retorne ou que se mantenha um percentual mínimo de trabalhadores, né, especialmente nas atividades essenciais, não são observadas. De fato, acho que a gente tem observado é isso. Decisões vão lá, determina-se 100%, 70%, 30% e, na prática, isso não é observado. Depois existem os recursos contra essas multas, algumas delas são reduzidas e outras simplesmente são totalmente eliminadas. O que a gente percebe também, fazendo novamente essa avaliação histórica, é que o Brasil é um país que tem um histórico de baixa efetividade das leis. Né? A começar por quem? A começar pelo Estado brasileiro, que hoje ainda é o maior litigante. Se a gente for pegar as listas dos maiores litigantes no Brasil, os órgãos estatais são os maiores, estão na ponta dessas listas de maiores litigantes. Então, se a gente observar que até pouco tempo atrás a gente sequer tinha um Estado de direito no Brasil, a gente passou por 500 anos de ditadura, em que a lei era a lei do mais forte, era a lei daquele que tinha mais influência, e que só efetivamente acabou com a Constituição de 88, eu acho que nós estamos num caminho. Ainda não estamos longe de atingirmos o objetivo final desse caminho, mas nós estamos percorrendo esse caminho. E esse percurso não é fácil, é difícil, a gente tem avanços, a gente tem retrocessos, mas esse é o caminho, é de buscar construir um Estado democrático de direito. E começar como? Respeitando as leis, a começar pelo Estado, respeitando as leis que ele próprio estabelece e fiscalizando o seu cumprimento. Porque o que a gente vê é que o Estado brasileiro há muito tempo abandonou o poder de polícia. Não existe mais fiscalização das leis. Isso a gente vê no dia a dia, né? A gente vai ver no trânsito. O Estado brasileiro está efetivamente fiscalizando o cumprimento das leis de trânsito? Definitivamente não. Nas questões do trabalho, o Estado brasileiro tem fiscalização para verificar se as leis trabalhistas estão sendo cumpridas ou não? Há poucos dias eu conversei com um fiscal do trabalho que disse que há 7 anos atrás havia 120 fiscais do trabalho no estado de Santa Catarina.
Hoje, com uma população empregada muito maior, são 90. Quer dizer, reduziu. A questão da segurança pública. Os dados estão aí também. Há 15 anos atrás, havia um determinado número de policiais, 12 ou 13 mil, se não me engano. Hoje, qual é o número? Inferior. Então, o Estado brasileiro está abrindo mão de uma função fundamental, que é de ser o fiscalizador do cumprimento das leis que ele estabelece. E isso tudo estoura onde? Estoura no Poder Judiciário, que é justamente aquele que depois vai ter que reparar os danos que foram cometidos e que poderiam ter sido prevenidos. Então vamos fazer o seguinte, uma proposta aí para daqui a pouco, depois do intervalo, uma proposta de discussão para avançar nessa linha, na cultura de negociação. O senhor fala no cumprimento da legislação. Nós precisamos apenas cumprir as leis, precisamos mais de novos comportamentos ou de novas leis? Nós vamos para o intervalo, até já. Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com, e a gente começou o programa discutindo o volume de greve no Brasil, o dado do DIEESE, que é ligado ao movimento sindical, né? Sim, é um órgão, é um órgão estatístico, né? Que apura estatística, né? Faz um trabalho muito bacana. 2012 foi o ano em que se constatou o maior volume de greve no país desde 97. Foram 873 greves. Agora eu queria saber o seguinte, a senhora acha que nós precisamos de novas leis ou novos comportamentos? Nós precisamos respeitar as leis. E como já foi colocado pelo doutor Alessandro, pelo governo, pelas autoridades constituídas e pelas nossas instituições. Por exemplo, foi uma luta que não foi de um mês, nem de um ano, para que os professores tivessem o piso nacional de salário. Foi uma luta imensa, de anos, e no Poder Judiciário também de anos. E quando conseguimos fazer valer, inclusive depois de discutir no Supremo durante anos a constitucionalidade desta lei, o que aconteceu? Os governos simplesmente não respeitam a lei. Não respeitam até hoje. E aí é óbvio que quando há uma decisão judicial contrária aos interesses da classe trabalhadora, ele também se vê no direito de não respeitar. Se o Poder Judiciário não tem o poder de fazer valer uma lei que foi amplamente debatida na sociedade e que foi declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, e mesmo assim nenhum governo cumpre, não é só o nosso governo, são diversos governos estaduais e diversos governos municipais. Então, por que a classe trabalhadora vai respeitar uma decisão judicial que ele entende ser contrária aos interesses dele? Pois é, mas daí vale tudo, então. Pois é. Aí eu vale tudo. Então, quem começa? Quem tem que começar? Aí eu vale tudo, aí vira anarquia, vira desordem, né? Aliás, não sei se já não virou. Não virou. Não virou, porque, eu até ia colocar aqui, se alguém acha que no Brasil tem muita greve, devia fazer um estágiozinho na França. Porque na França é o seguinte, o patrão ou o governo fala, estou pensando em fazer, amanhã já está tudo parado. E a França vai bem hoje? Olha, a qualidade de vida deles não se compara com a qualidade de vida da classe trabalhadora. Não vou falar na questão econômica. Lá é o chamado estado de bem-estar social que está e o PIB deles em decadência, melhor que o nosso. Não, isso é outra questão. Um problema, o sistema capitalista ele está em crise no mundo inteiro, não é só na França. Não é só na França, no mundo inteiro o sistema capitalista está em crise, não dá para negar. Na China não está em crise. Pois é, na China é exploração absoluta, né? Pois é, mas é o mundo que a gente vive hoje, Então nós vamos defender o trabalho escravo, não, mas aí é outra coisa. Não, pois é, mas é o mundo que a gente vive hoje, né? Escravidão, mas é o mundo que a gente vive hoje, né? A China compete com a França. Sim, mas a China é trabalho escravo, sim, mas a China não tem direitos, a economia global, a economia está interligada, né? Se de repente a Hyundai ela sai da França, porque é muito caro, eu vou produzir na China, na Coreia do Sul, enfim. Justamente por isso, Renato, porque a economia mundial está interligada, é que é fundamental que nós valorizemos essas conquistas de luta dos trabalhadores, e principalmente o direito de greve, e não procuremos restringi-los em alguns países, mas procuremos expandi-los, de modo que em países que hoje crescem a partir da exploração do trabalho das pessoas,
isso pelo menos seja reduzido. E como é que se consegue isso? Por meio da democracia e do respeito a esse tipo de instrumento como a greve. Por que na China se consegue crescer dessa forma? Porque é uma ditadura, é um local em que não se respeitam os direitos humanos, é um local em que não se respeitam as liberdades individuais e coletivas, e aí se consegue estabelecer o que se quer. Pois é, mas esse é o nosso grande desafio. Eu concordo A lei da plenamente. selva. Eu concordo plenamente com a senhora, concordo com o senhor. Só que vamos imaginar aqui algo, eu diria, utópico, né? Então vamos chegar num acordo global de que a partir de agora volta-se ao estado de bem-estar social e tal. A China não vai querer. Sim, vamos dividir a renda. Os asiáticos não vão querer. Vamos dividir a renda. 80 famílias no mundo têm quase a metade da renda. Não, eu concordo com a senhora. Está na hora de dividir essa renda. Eu concordo com a tese. Agora, como é que se constrói isso? Fazendo greve. Reivindicando. Renato, deixa eu... Só radicalizei um pouquinho, só para provocar. Deixa eu colocar aqui algumas coisas que eu estou ouvindo aqui na mesa. Acho importante a gente debater um pouquinho. Nós temos hoje muita informação. E aí, quando tem muita informação muito rápida, fica mais crítico, né? A diminuição de fiscais, eu não concordo que a diminuição de fiscais, a fiscalização aumentou. O fiscal do trabalho hoje não sai da sua sala no primeiro momento. Tem uma instrução do Ministério do Trabalho onde ele é educativo e depois penaliza. A educação ele manda pelo correio para que a empresa venha e mostre para ele o que está... Então, eles fiscalizam hoje muito mais do que fiscalizavam há 2 anos atrás. Dado do Ministério do Trabalho de Santa Catarina. Absolutamente. Isso não concordo com isso. Pela tecnologia. Lógico. Então, lógico que eu precisaria hoje de mais de 1 milhão de fiscais para poder fiscalizar. Se eu fosse em cada empresa. Hoje eu mando pelo correio, mando por e-mail, por contador, para a empresa. Ele vai até o Ministério do Trabalho e mostrar os documentos. E aí ele começa uma fiscalização, que pode ser, dependendo da infração, dependendo da denúncia, pode ser pessoal do fiscal. E sempre, no primeiro momento, é educativa, para que não se faça errado novamente. Então, isso é o primeiro ponto que eu acho importante falar. Outra coisa que se falou aqui também é o Estado Democrático de Direito, né? Ele depende da economia de mercado. Só para a gente lembrar disso, né? Então, a gente está no mundo real aqui, né? A gente pode ir para uma universidade, discutir as coisas em sala, que eu sou professor, acho muito bonito, mas assim, vamos no mundo real aqui. Quem está ouvindo aqui esse programa é do mundo real. 99% do mundo real. Precisa amanhã dar funcionalidade para a sua vida. Então, nós precisamos de uma economia de mercado e isso gera uma competição, com regras, é lógico, né? Então, assim, eu vou fazer uma proposta concreta, né? Porque, assim, se greve tivesse melhorado o mundo nos últimos 500 anos, eu não teria crianças trabalhando, eu tenho hoje, eu não teria as mulheres trabalhando e sendo abusadas, como eu tenho hoje, eu não teria trabalho demais, como eu tenho hoje. Todos nós trabalhamos demais. Então, não funcionou, desculpa. Eu acho que é uma ferramenta, em algum momento, oportuna, mas eu acho que de pouca efetividade, salvo melhor juízo, com todo respeito. Por que a gente não coloca matéria de negociação em universidades? Não como optativa, como... Na universidade americana, Renato, no colégio primário americano, as crianças, elas exercitam isso, toda a sala de aula tem um negociador, que chamam de mediação. E tem lá uma mesa grande para as crianças não se atingirem, fica uma em cada lado, que não tem espaço para ela bater uma na outra. E tem uma no meio que é treinada para isso, desde a escola primária. E é lógico que isso funciona. A avaliação de uma empresa americana, quando vai ser vendida, a avaliação, a diligência, ela tem um quesito lá que é o seguinte: quantos problemas saíram do chão de fábrica, resolvido no chão de fábrica, quantos foram para a gerência, quantos foram para a diretoria e quantos chegaram na arbitragem, quantos foram para o judiciário. Quanto mais alto isso, menos a empresa vale. Porque não houve negociação, não houve comunicação dentro da empresa. E é o país, salvando a juízo, que mais andou para frente, o maior PIB do mundo, é o americano, com restrições. Pergunto por que não usaram a negociação para evitar a guerra do Iraque? Só para... um país que gosta de negociar. Mas tentaram, senhor, tentaram. Acho que falta aí, o tema do assunto não é esse. Não, mas é negociação. Então, assim, eu acho que precisaria exercitar mais isso, mas de uma maneira, Renato, verdadeira, sem paixão, sem emoção, com técnica. Isso dá certo. As pessoas não acreditam nisso. E aí nós vamos morder o rabo do cachorro e andar em volta dele. Porque todo ano tem greve de ônibus, todo ano tem greve de professor, todo ano. Isso não contribui para nada. Para nada.
Às vezes a população fica contrária lógico, nós somos ao prejudicados. movimento grevista por conta disso. Mas é lógico. Mas é alguma coisa clara. Isso aí é como 1 e 1 são 2. Então, se eu não mudar as atitudes, eu não vou mudar o resultado. E essa mudança não depende só de um, lógico, depende de 2 outras pessoas, óbvio isso. Mas, repito, isso tem que ser assim um mantra, tem que ser um mantra repetido diariamente. As pessoas têm que acreditar que isso vai dar certo. Senão não vai dar, não. Lógico que não vai dar. Mas gostemos ou não... O CNJ, ele está agora patrocinando no Brasil inteiro para o judiciário efetivar a negociação. De uma maneira ainda, eu acho, salvo o menor juízo, com todo respeito, tímida e mal feita, mas estão patrocinando. Porque se você não consegue negociar, o ambiente da negociação é fundamental. O lugar onde você está para negociar. Tu leva as partes que já estão belicosas, brigando, para um lugar onde só tem gente brigando, dificilmente tu vai se acalmar para poder fazer uma negociação. Né? Então, mas, doutor Murilo, gostemos ou não, concordemos ou não se a greve é ou se não é um instrumento civilizatório, a questão é que a sociedade brasileira definiu que a greve é um direito fundamental e assim estabeleceu na Constituição de 88. Então, é da natureza da greve a possibilidade de causar prejuízo a um terceiro, no caso, o empregador. O objetivo é esse. E também é da natureza da greve a possibilidade de causar transtornos para os usuários do serviço público. Se a gente disser que não pode ter prejuízo e também não pode ter transtorno, a gente diz que a greve é um sino sem badalo, né? Quer dizer, é um instrumento que não serve para nada, mera retórica que não serve para nada. Com relação ao cumprimento das normas no Estado Democrático de Direito, eu concordo também que o modo de produção, o capitalismo, com a economia de mercado, ele trabalha com a previsibilidade, né? E a partir do momento que as regras sociais, as leis, as normas de conduta estabelecidas em um determinado estado não são observadas, a economia de mercado não funciona direito. Por quê? Porque ela precisa de previsibilidade. O que acontece daí? A gente tem a empresa X que cumpre as suas normas e cumpre toda a legislação. E a empresa Y, que é a sua concorrente ao lado, que não está fazendo nada disso. Está fazendo tudo ao contrário. O que é isso? É uma concorrência desleal. Então, o cumprimento das regras, ele é do interesse da própria sociedade, mas ele também é do interesse da economia. É fundamental. Né? É interesse dos próprios capitalistas. Lógico. Então, o ideal é que toda a sociedade busque o cumprimento dessas normas, né, para o funcionamento do Estado do Direito e da economia. Bom, o seguinte, vamos para o intervalo e em instantes a opinião de você que está em casa nos acompanhando. Até já. Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com. Greve é o nosso assunto hoje. Vamos ver o que está chegando aqui do pessoal em casa. José Carlos Perini. Gostaria de saber dos convidados como é que fica a vida do cidadão que falta ao trabalho porque não tem ônibus para chegar até ele, ou quando um filho adoece e o posto de saúde não funciona por causa da greve. Quem responde? Fica sem atendimento, é isso, né? Fica sem atendimento. A legislação paga o imposto e fica sem o serviço, né? A legislação estabelece o que é a atividade essencial, né? E aí ela estabelece alguns critérios para que exista greve nessas atividades essenciais. Transporte coletivo, por exemplo, é considerado uma atividade essencial. Tudo aquilo que envolve, como disse o Dr. Murilo, saúde, segurança e a sobrevivência das pessoas é considerada atividade essencial. Mas é isso que a gente está falando aqui, mas as decisões são tomadas e não são cumpridas. No caso do transporte coletivo, o que acontece? Existe o direito de greve dos trabalhadores, dos motoristas e dos cobradores. O ideal é que se cumprisse as determinações, né, do tribunal que estabelece lá um determinado percentual de funcionamento. Mas também a gente tem que se perguntar por que é que numa cidade como Florianópolis só existe um modal de transporte público. Por que só existe o transporte coletivo de ônibus numa cidade como a nossa? É uma dependência, né? E aí, por causa de uma incompetência do poder público na organização da cidade, a gente acaba dizendo que tem que limitar o direito de greve de uma determinada categoria, que é um direito que foi previsto na Constituição. Bom, deixa eu voltar aqui, porque a gente já está acabando o programa aqui. Vamos lá. A próxima, pode ser? Tá, a Tereza Jordão. As greves aumentaram porque o mundo mudou
e as pessoas também. A exigência aumentou por condições melhores de trabalho e salário satisfatório, que pague uma vida digna, pelo menos. Obrigado, Tereza, pela tua atenção. A Marta Silveira, a inflação existe, os salários não conseguem acompanhar o mesmo padrão de vida de um ano para o outro. Os impostos e taxas são altos no Brasil. As categorias estão acordando cada vez mais. Obrigado, Marta. Perdão, eu havia lhe interrompido antes. Eu acho que, pelo que eu entendi da primeira pergunta, a questão do usuário, né? Como é que fica o cidadão sem o serviço? Era isso, né? Ele tem... Infelizmente, ele tem que, no caso, para ir se deslocar para um trabalho, né? Lógico que no início não consegue se deslocar um dia ou outro, mas se a greve se perdurar por muito tempo, o próprio empregador ele vai fazer com que surja alugue uma van, algum transporte para os seus empregados. Mas é paliativo, não? Aumenta custo, não funciona, vira um caos na cidade. Sim, é um paliativo, mas ele precisa também dos empregados dentro da sua empresa. Mas é o seguinte, mas o cliente não consegue chegar para comprar. Mas a greve existe para criar confusão, para que se resolva o mais rápido possível. A população, pode ser retirado do ponto se a população, em vez de reclamar, ela deveria se mobilizar e exigir que o empregador atendesse as reivindicações, pelo menos, no mínimo, que deve ser atendido. Começa a falar de greve geral. Se o ônibus para, então ninguém trabalha, aí vira uma greve geral. Sim, mas tem que criar confusão. A greve, este é o sentido. Foi como o doutor Alessandro falou. O empregado não é grevista. Este é o sentido. Ele tem que cumprir o seu contrato. Sim, ele tem que cumprir o seu contrato. Mas ele pode pressionar, porque ele está sofrendo, exigir, quer dar entrevista, organiza a sua comunidade, faz abaixo-assinado. A população pode se mobilizar nesse sentido também, pela positiva, não reclamando. A gente pode aprender também com a experiência de outros países, né? Nesse caso, por exemplo, de greve em transporte público. Recentemente eu estive em Portugal e vi lá uma decisão do Tribunal Arbitral que decide o que são os serviços mínimos em Portugal. E aí uma dessas decisões foi com relação à greve no metrô de Lisboa. E qual foi o percentual estabelecido mínimo para funcionamento do metrô em Lisboa? 0. O Tribunal Arbitral disse que poderia parar 100% do metrô em Lisboa. Por quê? Porque eles consideraram que Lisboa é uma cidade que existem outros meios de transporte além do metrô. Existe o ônibus, existem os barcos e existe o próprio transporte particular das pessoas. Então, quando a gente discute tanto a greve dos ônibus, como nós fazemos aqui em Florianópolis todos os anos, a gente também acho que tem que dar um passo seguinte, que é discutir a cidade no sentido da mobilidade. Não, perfeito. Agora, se você não tem outro modal de transporte, só tem ônibus... Aí vai impedir a classe trabalhadora luta para esses direitos? Mas aí é quando há decisão... Eu nem queria falar de ônibus aqui, mas enfim, podia estar falando de posto de saúde e tal. Quando há no serviço essencial único, exclusivo... a decisão judicial no meio do conflito, dizendo que tem que ter uma frota mínima, um percentual mínimo de servidores na área da saúde, da Universidade Federal, enfim, isso não acontece, isso não é respeitado. Tem a decisão judicial que é desrespeitada. Aí vale tudo. A gente não chega em lugar nenhum. A gente está num processo, como eu falei, de consolidação de democracia e de Estado de Direito. A questão é que a população brasileira hoje também questiona a legitimidade das decisões judiciais. Você vai me perguntar assim, mas pode fazer isso? Eu diria que não é saudável, quando a gente está falando de construir um Estado democrático de direito. Mas eu diria que a gente precisa discutir também as decisões judiciais. Eu, como juiz, reconheço isso. Interessante isso, porque até então a gente ouvia... E não estou dizendo que é uma frase definitiva, né? Mas o que a gente mais ouvia, decisão judicial não se discute, cumpre-se. Não é isso? Isso é típico de uma sociedade autoritária. Eu não penso assim. Na democracia, a gente também tem que discutir a decisão judicial. Eu imaginava que era assim, discute até a possibilidade de recurso e tal, né? Eu digo discute no debate público, no sentido de que, claro que tem que cumprir, mas a gente pode discutir publicamente para saber se aquilo deve ou se aquilo atende ou se não atende ao interesse público. Existe um sistema instalado no Brasil. Então vamos mudar o sistema, vamos começar pelo começo, né? Então vamos mudar o judiciário. Aí eu concordo com o doutor Alessandro. Mas enquanto está posto esse sistema, e repito, não concordo com greve, não acho que soluciona grande parte dos problemas, não funciona, sou pela negociação. Estou repetindo isso aqui várias vezes. Agora, se passou essa fase para o judiciário, decisão judicial se respeita, sim. É para isso que se tem recurso para instâncias superiores. Agora, se eu for discutir decisão judicial, nós vamos criar um caos na sociedade. E hipótese alguma se discute. Só deixa eu esclarecer que tem recursos para isso. Lógico, eu posso concordar com a decisão do juiz Joaquim, vou recorrer ao Tribunal de Justiça. Deixa eu só esclarecer para não ficar um mal entendido. O que eu estou dizendo é o seguinte,
Não é no sentido de que discuto e não cumpro aquilo que foi determinado. Aquilo que foi determinado tem que ser cumprido. Se não for cumprido, o judiciário tem os meios para fazer cumprir, que é o poder da força, se for preciso fazer. É isso que caracteriza o poder judiciário. Sim. O que eu digo que a gente tem que discutir é no debate público e democrático e se perguntar se as decisões do judiciário X ou Y, em tese, pelo menos, elas estão ou não atendendo aos interesses da sociedade. Porque a autoridade não decorre apenas do uso da força, ela decorre também da legitimidade da decisão frente àquilo que a população espera do judiciário. Ok. Pessoal, muito obrigado pela atenção de todos hoje aqui conosco no Conversas Cruzadas na TV Com, especial para você em casa que esteve aqui conosco. E se você quiser rever este ou outros programas, vá na nossa página na internet tvcomsc.com.br, os vídeos estão todos lá. Conversas Cruzadas, quem decide tem opinião, assiste. Tchau!